Rádio Amintas, uma rádio educativa. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. A Rádio Amintas conta com o apoio da raiz do projeto Potagens de Engenharia, Arquitetura e Topografia. Rua Isidoro Gaida, número 319, Jardim Guarujá, Colombo. Contato 3666-2739. O WhatsApp é 84050162. Imprima suas ideias com a qualidade que você merece. Eu sou o professor Geraldo Boldenhauer, né? Sou professor da universidade, trabalho no setor aí da licenciatura em filosofia, no setor de educação, e coordeno o núcleo, o NESEF, que é o núcleo de estudos sobre o ensino da filosofia, junto com mais pessoas que estão aqui, que é o caso da Valéria. Sim, olá, boa tarde, eu sou a professora Valéria, atuo na educação básica, nas disciplinas de filosofia e de história, e participo do NESEF já há alguns anos, o que é muito importante para a gente avaliar e trocar impressões e informações sobre esse movimento. Sou o professor Alessandro, faço parte do NESEF e sou professor de filosofia do Centro Estadual de Educação Profissional do Curitiba. Meu nome é Sidney, sou estudante de filosofia do UFPR, orientado pelo professor Geraldo, e frequento todas as reuniões do NESEF. Boa tarde a todos, sou o professor Marcelo Gonçalves Marcelino, economista, sociólogo, cientista político, também sou professor de matemática da Rede Pública Estadual de Ensino, assim como de Sociologia, e atuo com a pesquisa no ensino superior também. Eu sou Rafael, professor de filosofia também do Estado, com o PSF, e participo do NESEF também. Boa tarde, sou o professor Marcelo do Mano Moraes. Sou o professor Rui, sou professor de História e Filosofia do Estado do Paraná e também participo do NESEF. Sou estudante de Boa tarde, eu sou Sebastião, sou professor da Rede Pública, trabalho no ensino médio e sou dirigente da APP Sindicato também. Eu sou Aguildo, sou professor de Sociologia, da Educação Básica. Tenho acompanhado também enquanto conselheiro da APP as ocupações. Eu sou a professora Sabrina, sou professora da Rede Estadual, sou professora de História. Eduardo Gonçalves, professor de Geografia, Rede Estadual e Educação Básica do Paraná. Sou André, eu sou estudante de Filosofia da Federal do Paraná. Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu faço Filosofia na UFPR. Boa tarde, eu sou o professor Wilson, professor do Colégio Estadual do Paraná e componente do NESEF. Eu sou Edmilson, da APP Sindicato, sou da assessoria. Minha formação também é filosofia e componho aí o NESEF pela APP. História do Estado, né? Formação em filosofia. Como eu te falei, meu nome é Juliana, estou meio que representando a ocupação do meu colégio aqui, que é o Paulo Leite. Sou a professora Poliana, professora de filosofia, PSS do Estado do Paraná. E eu sou a professora Luzenardi, professora de filosofia, PSS do Estado do Paraná e ex-aluna do Bernardo. Eu gosto de falar isso. Eu estou na Sul, Central dos Pinhais, e participo das reuniões do NESEF, eventualmente, nas quartas. Eu sou a Tainá, eu sou do Grêmio do Colégio Estadual do Paraná. Eu sou o Everson, sou do Colégio Estadual do Paraná e sou do Grêmio. Tá, eu sou a Carielle, eu sou do Grêmio do Colégio Estadual do Paraná também. Elisane, equipe pedagógica do Colégio Estadual do Paraná. Então, assim, primeira coisa assim, a gente é importante recuperar um pouco a própria preocupação e a questão histórica, né, que nós temos tido, né, com o NESEF tem tido, o próprio núcleo tem tido em relação a discussão das políticas públicas. Evidentemente, tenho falado isso, já falei isso outras vezes, a nossa preocupação e nossa ocupação do ponto de vista do estudo com as políticas públicas tem a ver com o nosso campo, digamos, um tanto contingencial, né, da presença da filosofia, da sociologia no currículo, né. Isso tem sido uma questão importante do ponto de vista que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, né, digamos assim, o que vem ocorrendo do ponto de vista das mudanças, seja em nível mais local, no estado do Paraná, seja em nível nacional, né, em relação
ao governo, né, ao MEC, às instâncias, digamos, que vêm de Brasília, ao debate de Brasília, né? Então é importante situar isso um pouco, porque também a gente tem uma preocupação mais ampla, né, do debate. Nós estamos nesse momento numa questão mais pontual, né, evidentemente, situada em razão da MP e da política econômica e social, enfim, do governo atual. Então, evidentemente, estamos ligados a esse processo de análise, e mais particularmente depois que o movimento, não é, de ocupação dos estudantes, ele se alastra, ele toma um fôlego, ele toma um sentido muito próprio, muito marcado, bastante interessante na nossa avaliação. Nós temos acompanhado e reforçado, na medida do possível, né, o movimento em todos aí os sentidos, né? É até importante dizer, nesse sentido também, de que a Universidade Federal, o setor de educação também está ocupado, né? Desde ontem ele passou, os estudantes ocuparam, aliás, estão fazendo a sua tarefa de casa, né? Quer dizer, se o setor não fizesse alguma coisa, seria extremamente vergonhoso, né? Porque não é possível, né? Não fazer algo mais marcado do ponto de vista da sua atuação, né? Até porque é o único, não vou dizer único, mas talvez substantivamente, mais marcadamente, a presença no interior das escolas, apoiando o movimento, foi de fato do setor, né? Então a gente tem acompanhado. Então, nesse sentido, foi para a escola, acompanhou, tem feito um trabalho interessante acompanhando, e agora, evidentemente, os estudantes tomaram, né, também consciência de que seu papel é fundamental. Claro, está dentro de um contexto da discussão do movimento estudantil nacional, local, evidentemente, e principalmente do ponto de vista do movimento interno, né? Do Grêmio, não, como chama, o centro acadêmico, né? Eu acho que tem uma tradição já de debate e tudo mais, né? Esperávamos o mesmo, né, da filosofia e dos demais cursos. Alguns da filosofia, da sociologia, da história passaram a apoiar o movimento, até acompanhá-lo, mas o outro prédio que se imaginava que seria ocupado também de ontem para cá, acabou não sendo aí ocupado. Tem, né, data marcada, parece. Mas parece que tem, né? Então nós estamos imaginando que alguma coisa ocorre aí. Né? Tá bem, então daí se não é bom falar um pouco mais disso, né? Ok. Então, assim, o objetivo nosso é hoje fazer um pouco essa avaliação no sentido mais amplo do lugar onde cada um pode avaliar, né? Quer dizer, porque todos nós estamos de alguma forma envolvidos no movimento, né? Os estudantes, os professores, enfim, quem está no sindicato, de modo mais direto e tudo mais, né? Com o intuito de que a gente possa compreender, né? E até ter um diagnóstico, compreender os rumos. Evidentemente ninguém tem uma bola de cristal para saber para onde que vai, né? Mas de qualquer maneira precisamos ter uma avaliação de como é que as coisas estão, ter um diagnóstico. Eu sei que os estudantes estiveram reunidos ou estão reunidos, né? Ainda pela manhã e principalmente pela tarde vão ir para frente. Tem muita pressão em jogo agora, né? Eu até ouvi no rádio agora, próximo ao meio-dia, que o governador está dando um prazo até segunda-feira, e que daí segunda-feira ele vai passar a tomar medidas mais duras, né? Foi o que eu ouvi, né? Na rádio, mas também confesso que não sei nem que rádio foi, porque eu estava passando, parei para ouvir, né? Justamente porque me chamou a atenção isso, né? Então, sendo assim, eu vou abrir a fala, né? E daí é bem bacana que os estudantes também falem, né? Como é que está o movimento lá, né? As dificuldades que estão colocadas, né? As perspectivas que vocês estão tendo, né? Em relação ao movimento e tudo mais, tá bem? Pode ser? Pode ser assim? Tá? Geraldo, eu quero fazer um agradecimento à UFPR, que desde o terceiro dia das ocupações começou a fazer uma listagem de itens e a distribuir cestas básicas com mantimentos e também material de papelaria, papéis, canetas, canetões para as escolas ocupadas. Quer dizer, o envolvimento
político deles é bem interessante, e esse suporte para nós que estamos acompanhando o dia a dia dos jovens na escola, sabemos que é também algo difícil, complexo, e temos que contar bastante com a solidariedade da comunidade. Só ajuda, na verdade, quem compreende o que está acontecendo, né? E o pedido é no seguinte sentido: como que as pessoas aqui que estão mais diretamente envolvidas com uma ocupação específica estão sentindo a reação do estudantado frente a esse terrorismo deslavado que tem acontecido nos últimos dias, sobretudo após a morte do estudante na escola em Santa Felicidade, e essa verdadeira formação de milícias que estão neste movimento chamado Desocupa Paraná, e marcando presença em escola a escola diariamente. Muitas das vezes nem a intenção deles é realmente invadir o espaço, mas, sobretudo, aterrorizar os estudantes, né? É difícil esquecer de uma cena que eu presenciei: pais e mães e professores juntando pedras na rua para atacar na escola. E essas mesmas pessoas, 10 minutos depois, ainda sendo filmados, tirando fotos de vidraças quebradas, mantimentos jogados ao chão e postando no Facebook esse tipo de imagem, de conteúdo, criminalizando os estudantes, né? Então, eu tenho dito que a idiotia nós entendemos, a ingenuidade nós entendemos, a difícil superação do senso comum a gente entende, mas essa onda de misantropia, misoginia, à beira do mau-caratismo, está muito difícil da gente enfrentar, né? Como desenvolver estratégias para enfrentar esse tipo de coisa das nossas próprias comunidades escolares. Então, se alguém tiver algum feedback nesse sentido, a gente gostaria de ouvir. Porque o que mais assusta no momento é justamente, né, esse terrorismo que está sendo instalado no estado do Paraná. Isso é fascismo, é negar o outro como sujeito político, né? Tentar impedir, sim, a fala que não seja condizente com o pensamento único que se tenta impor no Estado. E aí os estudantes, me parece que eles estão assim, ou tem algumas lideranças no meio estudantil fantásticas. Ontem eu tive um exemplo assim que me deixou extremamente feliz, aqui no Colégio Edith, em Campo Largo, né, que havia uma pressão muito grande da direção, a direção pressionada pela secretaria, sendo ameaçada pela secretaria, daí promove o terror na escola, provoca o medo na escola, né, chama toda a comunidade para fazer um conselho, e promover uma assembleia para desocupar a escola. E vem um menino da UPS, mas olha, com uma habilidade muito grande, né, com uma serenidade muito grande. Inclusive os pais que eram contra a ocupação, de repente eles vêm junto com os estudantes. Eles vêm junto, eles começam a participar da ocupação. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que cresce esse terrorismo, também cresce de forma muito significativa essa sensibilidade. Essa sensibilidade no sentido de que a gente lute, né, contra esse posicionamento extremamente autoritário que está sendo colocado. As imagens que esse movimento que você diz que estão sendo divulgadas na mídia, elas são estarrecedoras, né? Elas são assim extremamente desumanas. A minha avaliação, né, estando um pouco próximo dos estudantes, né, de muitas ocupações, a gente tem feito visitas, né, em criar uma rede de solidariedade mesmo, de apoio aos estudantes, e parece que a avaliação tem mais um sentido de denúncia mesmo, né? A gente vive um momento muito grave, né, talvez mais grave do que a gente consegue dimensionar do ponto de vista analítico, né? É gravíssimo porque as ameaças não partem só da comunidade, né, mas partem da mídia, partem vídeos que circularam de alguns espaços sendo desocupados,
forçadamente por pressão de determinados movimentos sociais e com a conivência da polícia militar. Então, da conivência da polícia assistindo, né, a derrubada do muro, né? Agora um colega de São Paulo disse que a escola que foi ocupada em Piracicaba foi desocupada, né, por iniciativa da polícia que pulou o muro. Né? Pulou o muro da escola, entrou pelo campo, né, e tinha cerca de 35 estudantes lá e foi desocupada. Então essas ameaças, né, assim, elas têm um sentido de criminalização mesmo dos movimentos sociais, de criminalização dos estudantes. E a avaliação que a gente tem feito de maneira geral, né, eu e os companheiros que têm participado solidariamente a isso, é de que, embora a gente tenha também bastante solidariedade, a gente tem aí um momento muito duro de ataque frontal, né, e os estudantes se abalam, mas se abalam menos do que a gente, adultos, né? Talvez até por um corte geracional, né? Os estudantes são muito mais destemidos, né? Então eles, agora mesmo com as ameaças do governo do estado, ou mesmo com a presença desses movimentos, né? Os estudantes parecem ainda mais, pisaram mais firme, ainda mais duramente, né? E vamos permanecer. Isso traz aí um cenário bastante novo para a gente. E a gente tem acompanhado também, como a gente pode, as ocupações, avaliado lá na medida em que a gente consegue, porque vocês sabem que também tem a Assembleia aí aprovada a greve e os trabalhadores estão em processo de greve. Uma greve que está intimamente relacionada com as ocupações, né, porque não tem como separar, é o mesmo local, é a mesma escola. Uma greve que foi aprovada já 2 semanas depois das ocupações. Então, muitos setores aí tentando dizer que a greve foi em função das ocupações ou as ocupações em função dos trabalhadores da educação. Muita informação atravessada, né, inverídica, agendadas. Hoje o pessoal está nos seus núcleos fazendo reuniões regionais e visitas nas escolas. Amanhã é para ter um conjunto de atos, né, que o pessoal está organizando aí pelas regiões. Na sexta também a mesma coisa, com foco em denúncias também no governo do estado e a prática que ele tem de corrupção, que ele tanto denuncia. A gente vai olhar um pouco para isso. E reunião novamente do comando no sábado, né, para daí avaliar o passo seguinte. Ontem no finalzinho, só para saber, antes de terminar o conselho, foi noticiada uma reunião com o governo do estado, que era para ser às 18, mas foi antecipada para as 15 horas. Hoje, né? Hoje. Com a coordenação do Fórum dos Servidores, né? Uma reunião com a APP. É uma reunião com o Fórum dos Servidores, porque o que está em pauta é o reajuste do conjunto dos servidores. Aí o indicativo do Conselho foi, então, de acompanhar o resultado dessa reunião para organizar os próximos passos. Né? Então a nossa situação ainda, por hora, é essa. A gente gostaria também de ouvir um pouco os estudantes também, assim, porque na universidade nós tivemos na segunda noite, estiveram lá 2 estudantes, né, que estão no movimento, fizeram uma apresentação histórica, enfim, um pouco da participação deles, né? Mas é claro, é sempre uma perspectiva muito local, né? A partir do lugar aonde, porque as pessoas falam da onde que elas estão vivendo, né? Sim. Então é importante essa Assembleia dos Estudantes hoje, porque aí você tem uma perspectiva mais ampla também de análise, né? E tudo, né? Tá bem? Então, Sidney. E ontem teve a Assembleia Geral dos Estudantes de Filosofia, né, que foi decidido pela greve estudantil. No mesmo horário estava tendo a Assembleia dos Estudantes de Turismo, né, que fica no Dom Pedro I. Foi entrado em acordo de não fazer a ocupação do prédio naquele momento, porque em ocupações anteriores, com uma praia no prédio, foi cancelado, as bolsas não foram pagas. Então, a intenção era fazer a ocupação a partir do momento que ocorresse o pagamento das bolsas, que aconteceu hoje. Então, hoje vai ter a Assembleia Geral dos Estudantes da UFPR, provavelmente vai ser declarado greve. Já tem um movimento de Desocupa UFPR, que foi criado antes mesmo da própria ocupação da reitoria. Mas vamos ver, né? Provavelmente que hoje o Dom Pedro I vai ser ocupado. Sim. Eu sou do Paulo Leminski, como eu já falei. Lá a gente fez uma assembleia e foi votado pela maioria que ocupássemos a escola. A gente ocupou
segunda-feira, não lembro se faz 1 ou 2 semanas, acho que faz. E a gente não tem tanto aluno dentro da ocupação quanto a gente esperava, tá rolando oficina lá de ambas matérias, oficinas para os alunos que vão prestar vestibular e Enem, no caso já prestaram o vestibular e agora o Enem. E a gente está enfrentando resistência do pessoal do 3º e do 4º ano, que eles estão preocupados com a formatura deles. Estão preocupados que eles já pagaram e então querendo criar, já criaram na verdade um movimento Desocupa Leminski, que eles estão querendo lá no nosso colégio, tipo, sexta-feira, de manhã. E daí a gente também queria que ficassem atentos se a gente precisasse de alguma ajuda, assim, porque eu não sei como que vai ser, se eles vão querer usar violência, se eles vão fazer de forma pacífica, mas a gente está com um pouco de medo por conta disso. E daí também, se alguém quiser aqui fazer alguma oficina lá, já convido vocês, ou conhecer mesmo o colégio e a ocupação que está indo lá dentro. A gente tem grupos no WhatsApp das escolas que estão ocupadas e a gente recebeu a gente sempre recebe quando a escola está sendo ocupada e os alunos da própria ocupação dizem o porquê aconteceu. Geralmente é por pressão da comunidade ali em volta e dos pais, que eles agem com violência para cima dos estudantes. Então, por conta do momento de pressão que ali acontece, eles acabam desocupando por medo. Certo. Daí eles buscam outras escolas para ajudar na ocupação e para doar as coisas que tinham, mas a maioria vai para outras ocupações ajudar em outras. A gente só desocuparia mesmo se houvesse, tipo, se fosse cancelada totalmente a reforma do ensino médio e a PEC 241. Certo. E assim, o nosso colégio está ali na lista para acontecer a integração. A gente pensou que se for concebida essa reintegração, a gente desocupa, mas depois a gente volta a ocupar. Tipo, a gente sai, a gente faz horas depois. Uma das 30 e entra de volta, tipo, tá, beleza. Não tem algo que proíba a gente fazer isso. Ou senão, os estudantes ali, tipo, eu sugeri ali, se tem muitos colégios que estão ali na lista para acontecer a integração de posse. Tipo, tá, a gente sai e a gente ocupa algo maior, todo mundo junto com mais força. Que ali a ideia estava sendo meio a previdência, mas a gente não sabe como que vai acontecer, se vai acontecer. Rapidinho, essa questão que você chama a atenção a respeito da representatividade que ela falou, né, da URGS, porque dentro da PP Sindicato a gente está com o mesmo problema. Né? Então, olha, os professores eles estão optando por fazer a assembleia localizada na escola, né, negando a assembleia da categoria. Né? E a gente chega, a gente faz, a gente discute a pauta, o pessoal sente uma sensibilidade muito grande, eles têm a convicção de que é necessário tomar atitude, não é? Mas eles não sentem segurança, eles se sentem muito sozinhos. É uma coisa que a gente deveria analisar com um pouco mais de profundidade, sim, essa questão da representatividade, né? das entidades, né? Dos órgãos de comando, das entidades sociais que a gente tem. Porque é toda uma história de organização sindical e de organização das entidades também. Né? O que ela reclama, que é essa questão de abandono de base, nós gostaríamos de ser mais ouvidos. Né? Quer dizer, não há espaço, não há uma questão de identificação. Eu não me sinto o sindicato, eu me sinto parte do sindicato. Eu tenho os representantes do sindicato e eles estão distantes de mim. Nem sempre, né, eu me sinto contemplado pelo direcionamento que essa direção acaba dando. Parece-me que os estudantes eles sentem isso, tanto é que eles acabam fazendo um movimento bastante isolado nas escolas. Eles procuram muito a gente como professor, né? As escolas em que as ocupações estão dando certo, isso é uma coisa importante, eu acho, para a gente ter bem claro. Elas estão sendo mais mantidas em razão dos professores, né, e da comunidade que está apoiando os estudantes. Né? E aí talvez as escolas maiores, como o estadual, seja diferente, mas as escolas mais periféricas são assim. Se não tem uma equipe forte de professor apoiando, a tendência é desocupar mesmo. Por causa da pressão contrária, por né? causa da pressão contrária, eles não têm como se apoiar para manter a ocupação. Isso, então eu quero só estender um pouquinho essa questão, Bastião, só para a gente pensar, e claro, eu acho que nós temos que entender que digamos, o modelo democrático, né, aplicado na sociedade como um todo, né, a gente tem que compreender um pouco isso melhor, assim, né, ele tem seus limites, né, quer dizer, eles têm grandes limites, por sinal, né. Haja vista que as representações, por vezes, elas não conseguem, por mais esforço que elas façam, né, o representante, por vezes, não consegue traduzir seus representados, ou seja, ele representa um grupo, mas ele não consegue levar absolutamente as decisões desse grupo
pelas condições um pouco contingenciais, evidentemente, né, desse próprio modelo. A gente, como dirigente, chegava na escola, a gente tinha que dizer para o pessoal assim, espera, vai ter assembleia sábado, né? Mas eles já diziam que estavam em greve, que a escola estava fechada. Ah, sim, claro. Esse movimento de estudantes, a gente fez aquela reunião aqui, logo que foi publicada a medida provisória, e a gente saiu daqui angustiado. E a gente tem que transformar essa angústia em ação. Ele está se referindo, só para situar, uma reunião que nós fizemos na universidade no dia 20. Logo que foi publicado, o professor Geraldo chamou o grupo aqui, nosso, né, e foi feito um debate, e a gente saiu extremamente angustiado. Né? E daí, assim, a gente, como dirigente sindical, a angústia ela tem que se transformar em ação. Né? A gente tem que canalizar isso aí de algum jeito. A gente fez uma reunião no dia seguinte em São José dos Pinhais, na direção do nosso sindicato, e nós havíamos tido, no início do ano, uma experiência com um representante da UPS, lá em Campo Largo, que ele havia ocupado uma escola, que a construção não havia sido terminada em razão da Operação Quadro Negro. Então ele ajudou na ocupação e fez um trabalho fantástico lá, né? Fez um embate muito bacana com a Secretaria da Educação, e a gente chamou esse menino. E ele veio, a medida provisória é isso, fizemos discussão, qual que é o caminho? Ele diz, a gente tem que começar a ocupar. Né? E aí, assim, na medida do possível, a gente disponibilizou algumas logísticas para ele, transporte de carro, e ele foi passando. Primeiro no Arnaldo Jensen, na hora que ele ocupou, Arnaldo Jensen, a gente liga para a Gazeta do Povo, a gente liga para a RTC, a gente coloca isso na mídia, a gente divulga, e na sequência a gente vai ocupando um monte de colégio. E isso aí acaba se alastrando, né? Isso acaba tomando a dimensão que tomou hoje no estado do Paraná. Assim, não é uma coisa que começa, né, de forma muito orgânica, né, de forma muito sistemática. É um movimento mais assim que ele começa a partir da angústia de um contexto mais ou menos isolado. É um pouco interessante pensar isso aí. Até que ponto que essa direção sindical, até que essa estrutura, né, burocrática, ela tem tanto controle assim também a respeito desses movimentos que estão sendo construídos. É a mesma coisa, como o professor não domina a subjetividade do estudante, também é a mesma relação mais ou menos. Né? Ótimo, tá bem, eu acho que é importante a gente analisar um pouco isso. Posso pontuar? O caso que você relata, eu acho que é um pouco contraditório com as angústias que os estudantes estão vivendo. Né? Porque você diz, o menino foi ocupando, foi dando, tá? Então, veja, os estudantes estão procurando, pelo tudo que eu tenho observado, pela leitura que nós temos feito, encontrar formas mais diretas de democracia. É isso, é a diferença. Então, é isso, tá? Aí, você tem, num determinado momento, Juliana, eu acho que você precisa dar um desconto um pouco para as direções nesse momento, sabe por quê? Eles nos demonstraram recentemente um rapaz da UBS e um da UP e um da UNI, uma garota da UNI, psicóloga, que estava dando apoio às ocupações na região do centro e do Rebouças, né? E eles nos disseram para todos os estudantes, olha, as nossas organizações, elas ainda não estão preparadas para o tamanho desse movimento que tá acontecendo. Tanto é que eles tinham uma previsão de fazer uma reunião de avaliação na sexta-feira que passou, e como tinham várias notificações de novas ocupas acontecendo no final de semana, o que de fato pulou de 800 para 1.000, né, adiaram, né, para se organizar, para ver questão de logística. Então, realmente, como diz um menino da UBS, a gente nem representa muito bem a totalidade desses estudantes, porque muitos deles estão conhecendo o que é o movimento estudantil agora. Então, eles estão se formando, né? Nesse sentido, o movimento estudantil está sendo pedagogicamente importante, porque eles estão se formando no movimento, ampliando horizontes, lendo, debatendo, aprendendo a fazer democracia direta. E esses embates, claro, quando você tem alguém que representa uma série de pessoas,
e todas essas pessoas, no momento que elas estão num público como a gente está agora, a contradição vai aparecer, né? E é o que aconteceu na Assembleia de vocês, é o que acontece na nossa Assembleia, em todas elas. Quando há discussão no espaço público, há o contraditório. E é bom que assim seja. É aí que a gente consegue construir consensos possíveis. Mas, Juliana, longe de mim desconstruir nenhuma parte da sua fala. Eu só peço que você pense um pouco no tamanho que esse movimento alcançou e na dificuldade estrutural das direções organizadas do movimento estudantil. E é a hora agora, né, de que base e direção se conheçam primeiro, que muita gente nem conhece, não sabe da estrutura, como é que é, quem é o presidente, quem é secretário do quê, e sigam nesse caminho. Formas mais diretas de democracia são sempre preferíveis a uma forma de representação burocrática. Você delega o seu poder para alguém que às vezes você nem sabe, né, o que está fazendo, como vai fazer. E que às vezes ele vota pela consciência dele, evidentemente, toma suas decisões em razão do coletivo. Então, eu acho que essa diferença é importante. Eu quis chamar a atenção de que há um momento em que o processo, quando ele se estende demais, acho que a Valéria pega bem o ponto, ele tende a se tornar mais burocrático. E aí a gente tende também a ter que compreender as contradições. Muito importante essa análise. O Wilson, depois o professor também. Tentando colocar, se instaura justamente diante dessa questão de representação, né? Eu sou professor do Colégio Estadual do Paraná e faço parte do conselho, né? Represento os professores no conselho escolar, e a Secretaria de Educação convocou os conselhos a se posicionarem, né, diante das ocupações das escolas. Então nós tivemos ontem à tarde, à noite, na verdade às 7 horas, no Colégio Estadual do Paraná, a reunião do conselho, e a primeira questão, né, um estranhamento diante do que o governo queria ou exigia. Na verdade, o que a gente tem bem claro é a tentativa de divisão, né, ou seja, de que o conselho escolar se posicionasse contrário à ocupação das escolas. Essa foi a grande questão. Já de primeira mão, quando do início do conselho, nós tivemos a presença dos estudantes, né? Acho que todos que estão aqui estiveram na nossa reunião do conselho, e ficou decidido que a voz seria dada aos estudantes, né? Que a ocupação, o trabalho, o movimento era um movimento dos estudantes em defesa da escola pública. Então, primeiramente, os estudantes tiveram essa possibilidade de falar para os conselheiros, para todos aqueles que representam a comunidade, o corpo docente, a equipe pedagógica, os movimentos sociais, etc. E, veja, é uma grande questão, né? O governo tem a compreensão de que boa parte dos conselhos escolares apresentaria, vejo que muitos talvez se posicionem nesse sentido, de uma desocupação. E a gente teve a grata ou a feliz decisão de que o Conselho Escolar se posicionou, o Conselho Escolar do Colégio Estadual do Paraná se posicionou favorável à ocupação dos estudantes, né? Diante da argumentação que foi apresentada, diante da fala do corpo docente, de vários professores que participaram, da equipe pedagógica e dos próprios estudantes, que convenceram inclusive uma ou duas pessoas que eram contrárias à ocupação, naquele momento, de que a ocupação era a melhor coisa. Inclusive um argumento que foi utilizado de que boa parte dos alunos que ocupam a escola são do 3º ano. Ou seja, em tese, eles são os mais afetados. E, no entanto, são os que estão à frente do movimento, do processo, no sentido de lutar por algo que, de certa maneira, entre aspas, não os afetaria nesse momento. Porém, a médio e longo prazo, afeta diretamente. Então, foi uma questão importante. Por parte do Conselho, eu fui o primeiro a me manifestar, e uma manifestação bem assim, efusiva, no sentido de convencer os demais conselheiros de que a ocupação era legítima e que não cabia ao Conselho Escolar deliberar, dar parecer, sugerir uma desocupação. Ou seja, na verdade, o que o governo, a Secretaria de Educação pretendia naquele momento
era delegar uma função ao conselho escolar que não cabia ao conselho escolar. Ou seja, que a Secretaria de Educação, que o governo estadual chamasse os estudantes para conversar e não abrisse o palácio, né, de maneira, me perdoe dizer, mas de maneira idiota, a movimentos de extrema direita num domingo à tarde, para conversar. E dizendo até, né, que esse governo ele criou um grande monstro. Perdão aí a palavra monstro, mas um monstro no sentido bom do termo, né, um cheque da vida, no sentido de que o posicionamento dos estudantes, o professor aqui falou, né, está cada vez mais sedimentado, mais firme, de que essa ação ela incide ou gera uma contra-reação. Então eu pude perceber isso na fala dos estudantes do Colégio Estadual do Paraná. Esse vigor, essa energia, talvez jamais vista. Eu falava a partir de uma pesquisa que tem feito movimentos estudantis aí no mundo afora. Você vê Chile em 2016. Quantas escolas foram ocupadas? Talvez 100, 100 e poucas escolas. São Paulo, 2015, no auge, 196 escolas. Se você pega no Paraná 2016, 900 escolas. A gente pode 900 e poucas escolas. Então, se você pega um registro histórico, se pesquisa aí nos anais de ocupações de movimento estudantil, esse movimento é um movimento de um vigor, de uma profundidade, de uma força, de uma intensidade jamais vista. Jamais vista. E é importante salientar o seguinte: que estudante está sendo manipulado? Que estudante está sendo convencido por esses vermelhos, por esses comunistas? Eu queria que nós, professores, tivéssemos a força, que a mídia nos apresenta. A gente teria condições de implementar nesse país um novo mundo. Um novo mundo. Talvez nem o Thomas More, na Utopia, teria condições de descrever o que nós efetivamente teríamos condições de fazer. Então, eu só quero destacar esse nosso encontro, então, no Colégio Estadual do Paraná, a defesa dos estudantes, a fala dos estudantes. Tinha uma mãe que queria participar do conselho, foi possibilitada a ela a participação, e já no primeiro momento ela se mostrava de maneira bem clara: olha, meu filho quer estudar, quer voltar para a escola, ela dizia isso, para mim, pelo menos. E depois de ouvir os alunos falando da PEC, falando da MP, o que significava isso para o futuro desse país, para o futuro dos estudantes, essa mãe se deu, ficou convencida, no sentido de que a luta é uma luta legítima, inclusive no sentido de apoiar o próprio movimento. Então, só gostaria de apresentar essa experiência, queira ou não, é um limite com relação às instituições representativas, o Conselho Escolar é um exemplo disso, mas que esses grupos, esses vários elementos, eles podem ser ampliados, dando voz a sujeitos que muitas vezes não estão ou não estariam efetivamente representados. Na verdade, é mais sugerir uma reflexão para a gente, sobre representatividade, estar presente na fala dos estudantes, dos professores, porque parece que a questão da representatividade daí é uma pergunta mesmo. Ela toca a questão burocrática, mas parece que ela extrapola também a questão burocrática, uma vez que, por exemplo, ela tangencia tanto os movimentos que já têm uma organização burocrática, no sentido das centrais sindicais ou os grandes sindicatos, quanto os movimentos que não têm, que precisam de determinada logística burocrática. Então, e nos dois você encontra o discurso da crise de representatividade, que já é um discurso que vem, parece, presente aí desde então, talvez essa reflexão nossa, sobre o que a gente está falando de representatividade, crise, há mesmo uma crise de representatividade, essas instituições permitem ou não ser representado. A gente precisa de um outro modelo de democracia, mais direto, É mais um relato, assim, professor, mas também na contribuição desse debate, assim, eu acho que é por aí. Eu acho que esse modelo democrático, ele tem um esgotamento, ele tem um sentido em que ele se esgota e no momento ele transborda, e a gente vê isso surgir. E, sobretudo, aflora justamente o debate político, A gente pode fazer a relação justamente como o Fernando fala, que a filosofia é a filha da água, Portanto, o debate ele se instaura nesse sentido mesmo, e aí a discussão da própria política e do próprio esgotamento das instituições ou do modelo democrático, etc. Mas eu classifico, assim, do ponto de vista de ver tudo que está acontecendo, como o professor falou, 900 escolas, eu não tenho dúvida de que na história do Paraná é o movimento político mais significativo que a gente tem.
Isso, se a gente pegar na história do Paraná, a gente não tem algo nesse sentido, né? E a gente deve aos estudantes muito, né? Ainda como relato, né, eu participei lá do debate promovido pela CED para tentar legitimar o legitimado, né? E toda aquela estrutura para tentar dar uma aparência democrática para a discussão, etc. E não fosse as ocupações, por exemplo, talvez o resultado teria sido outro, muito parecido com o que a SED queria, né? Então estava lá e realmente a gente percebeu justamente o entendimento dos estudantes, o esclarecimento deles a respeito, né? E a posição marcada, que isso já de saída também já deixa um dos grandes legados também da ocupação, né? Não é o único, mas já é um grande primeiro legado, né? Porque mostrou ali dentro da instituição, né, do poder ali, justamente o que a base, o que a discussão política efetivamente pode fazer. Então, acho que é um momento realmente muito importante politicamente para todos nós, né, que pensamos educação e queremos realmente uma melhor significativa dela, e sobretudo justamente essa resistência e se pensar realmente esses limites, né, do próprio esgotamento das instituições democráticas, né, no sentido de que o que os estudantes estão fazendo, me parece, é tentar, como a Valéria me falou, é uma democracia realmente direta, é algo que escapa exatamente toda essa burocracia, digamos assim, ainda que surjam as contradições inerentes, né, no processo, mas eu acho que a pergunta que o professor fez ali é realmente significativa para a gente pensar, né. Então é mais nesse sentido, assim, eu só posso falar que realmente eu sinto privilegiado de participar historicamente desse modelo, desse processo, né, que está acontecendo. É isso. Então nós não estamos errados, porque no nosso ensaio nós dissemos que é o maior, talvez, movimento que o Paraná já teve, do ponto de vista da educação, mas do Brasil, da América Latina, e nós arriscamos dizer no nosso ensaio que é do mundo, né? Porque até então é do Chile, né? Era o Chile. Só para situar, eu estou falando de um ensaio, porque foi escrito de ontem à noite até a madrugada de hoje, então ele vai sair até o final da tarde, a gente vai divulgá-lo, mas a gente acabou tendo também essa impressão. Mesmo se você pega os movimentos estudantis, né, do passado, do ponto de vista das suas, porque o método é outro, né? Então acho que essa questão é extremamente importante, o método, a forma de fazer, quer dizer, eles inventaram uma coisa nova, né? Que a gente não teve assim tão marcada na história. Então, beleza, vamos seguir aqui. Eu tenho acompanhado algumas ocupações, eu fiquei um tempo afastado da sala de aula por conta de problemas de saúde e agora voltei, estou acompanhando o pessoal, participei ali de algumas escolas ali que eu já fui professor, eu fui visitar, fui conversar com eles para ver o que estavam precisando, como é que estava, inclusive a questão da direção, assim. Por sorte, assim, as escolas, uma das escolas que eu dei aula, a direção está apoiando, a direção está dando suporte para eles, a equipe pedagógica, professores, inclusive ali, aconteceu alguma emergência, eles têm a quem recorrer, assim, eles juntaram duas ocupações, porque uma das ocupações perto ali no Novo Mundo ali foi ameaçada pelo traficante local, assim, pelo traficante local, se vocês não se preocuparem, eu venho aqui e não digo vocês. Daí juntaram as duas ocupações, assim, e está funcionando, com aula, aulões, com oficinas. Hoje foi inclusive um ex-aluno meu que entrou na filosofia, hoje foi lá para conversar com eles, para fazer uma oficina com eles também, da experiência dele, da própria universidade, da própria vivência na universidade. Acho que é bacana esse retorno, inclusive do próprio aluno da própria escola. Daí tenho acompanhado Fazenda Rio Grande, assim, e o que eu tenho notado, assim, é que as escolas que a organização, a ocupação está mais consolidada, é aquela em que o estudante tem solidariedade, inclusive, da equipe docente. Assim, porque daí eles conseguem dialogar com a equipe docente, com os professores, e onde há uma certa dificuldade deles se organizarem, mas eles vão se reinventando e aparece um problema, eles resolvem, e assim vai. Então, dificulta um pouco mais, eles sofrem emocionalmente mais. Assim, é quando a direção é contrária, a equipe de professores é contrária. Assim, eu participo de um grupo de WhatsApp ali de professores, acho que eu poderia dar no meu grupo, assim, é bizarro a gente ver posições de professores comemorando alunos sendo agredidos, escola sendo depredada, comemorando que desocupou, assim, comemorando a morte, assim, gente. Arrancar portão. Eu sinto vergonha de perceber esse tipo de situação, assim, é vergonhoso a gente ver. Eu até comentei lá que existem, o que nós estamos percebendo agora é que existem aqueles que são pagos para instruir, para dar ensino técnico,
2 mais 2, só isso, juntar letrinhas, só isso, e existem aqueles, nós estamos vendo agora que tem aqueles que estão na escola para ensinar. Para ensinar. E ensinar é o quê? Você dialogar com o estudante, você participar da vida do estudante. E há uma reclamação dos estudantes, eu tenho ouvido isso, que quando teve a nossa greve, os estudantes buscaram apoiar e agora os professores, claro que não é a totalidade, isso é fato, assim, mas eles estão vendo nos próprios professores que ano passado pediram ajuda, hoje os mesmos professores cobrando que eles desocupem porque eles querem trabalhar, o direito de ir e vir, aquela coisa toda. E, coincidentemente, assim, os casos de violência, os casos de agressividade na frente das escolas começou depois da reunião fatídica ali com o governo do estado. Assim, é muita coincidência pro meu gosto, assim, eu não sou muito fã assim, de teoria de conspiração, mas assim, é muita coincidência. Então acho que o nosso papel agora, enquanto professores, é dialogar com os alunos, mas sem tutelar os alunos. Eu acho que eles estão maduros o suficiente, assim, para poder conduzir esse processo da sua própria construção da cidadania. Assim, eu acho que o nosso papel agora é mais dar um suporte, o que vocês precisam, e acho que a ocupação secundarista está dando um fôlego novo para o próprio movimento secundarista. Eu acho que é o que faltava para o movimento secundarista, é essa oxigenação. Ótimo. Tá bem? Alessandro? Eu queria só pegar um gancho ali na fala do Wilson, né, sobre essa questão da informação. Né? Acho que a informação ela é muito importante. E hoje nós estamos vendo que a informação está sendo passada pelos meios de comunicação, né, e que obviamente são favoráveis ao governo. E nós, na verdade, estamos fazendo um trabalho muito grande de fazer a contra-informação. O colégio que eu leciono, que é o Centro Estadual de Educação, ele é um colégio bem tradicional e é um colégio que está ocupado. Mas a ocupação só aconteceu depois que essa contra-informação ela permeou os espaços do colégio. Então, a partir do momento que essa contra-informação chegou até os estudantes, que eles tiveram a oportunidade de ler a medida provisória, que tiveram a oportunidade de se organizar para debater com professores, com funcionários, entre os próprios estudantes, planejaram um protesto e logo depois do protesto fizeram votação e a maioria, cerca de 189 estudantes ocuparam a escola. Então hoje eles estão lá em torno de 60 dentro da escola, se revezam nessa ocupação, só que o que eu percebo por parte desses estudantes é uma insegurança com relação ao futuro do movimento. Eu percebo que a primeira ação, que eu acredito que seja a ação mais difícil, foi tomada, que é essa questão, e o momento mais difícil é esse, em que sentido, para onde o movimento vai. Então, também toca em alguns momentos, em algumas falas aqui, com relação a essa questão da dúvida sobre a liderança, ou da falta de confiança, não sei se seria esse o termo certo, não confiança, mas a falta de estrutura. Acho que a falta de estrutura seria a melhor questão que está levantando essa dúvida, para que eles possam dar seguimento a essa parte do movimento. Eu tenho colocado, por exemplo, para aqueles alunos que têm entrado em contato comigo, a questão de que um braço importante dessas ocupações foi a ocupação das universidades. Eu acredito que essa pressão, a nível federal, ela soma uma força muito maior. E o que tem me assustado negativamente, e de forma que eu me surpreendi, é com relação à nossa categoria enquanto professores. O que eu percebo é uma negatividade muito grande, os professores sendo tomados por um sentimento de desânimo, de derrota, antes da luta ter começado. E eu percebo que isso, na verdade, exerce, de certa forma, apesar de serem movimentos independentes, futuramente pode exercer uma pressão maior em cima dos estudantes. Acredito que quando a greve termine, essa pressão ela passa a ser exercida de uma forma muito mais incisiva. Então, a minha escola, por exemplo, ela não é uma escola periférica, no sentido de acolher alunos da comunidade. Ela recebe, por ser um ensino médio integrado, com cursos técnicos, ela recebe alunos de diferentes localidades de Curitiba e região metropolitana. Então, eles não estão sofrendo pressão da comunidade. Eles estão sofrendo pressão dos professores que querem bater ponto e trabalhar no colégio. Essa é a pressão que eles estão recebendo. E eles estão muito intimidados com a possibilidade de receber uma pressão ainda maior por parte do próprio corpo docente, no sentido de que esse movimento que está integrado, acho que são movimentos separados, mas eles estão integrados, porque eu acho que a pauta é pela educação, e uma das pautas é a questão da medida provisória. Então, me preocupa isso. Eu
eu acho que trabalhar em cima dessa questão da contra-informação e de, literalmente, né, da falta de consciência realmente da nossa classe, que nesse momento acho que seria ainda mais... Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eduardo Gonçalves, professor de Geografia da Rede Estadual e atualmente na direção auxiliar do Colégio Estadual do Paraná. Bom, vou trazer a minha fala, vai no sentido de tentar fazer uma análise, trazer algumas preocupações, para que a gente possa pensar um pouco mais sobre o assunto. Mas se porventura eu estiver muito embriagado de devaneios mentais ou digressões impertinentes, eu já peço a que relevem a situação. Mas, fazendo um recorte histórico do Brasil, eu vou pegar a partir de 1500. Fazendo esse recorte histórico, falando numericamente, no Brasil, desse período para cá, efetivamente nós tivemos 7% desse tempo em democracia. 7% apenas. Ou seja, a democracia no nosso país, efetivamente, ela é jovem. E como tudo aquilo que é jovem procede de construção, ela vai tendo seus erros, mas vai tendo seus acertos também. Então a democracia ela está em permanente construção. Não sei se existe algum outro método, algum outro tema melhor que a democracia. Se existe, eu desconheço. Se a democracia não é o melhor, mas eu quero dizer que os outros são piores que a democracia. E aí, fazendo um outro recorte histórico, pegando a partir da década de 90, o que foi a década de 90, não só no Brasil, mas na América Latina, onde a gente teve um estímulo ao individualismo, onde eu posso, eu quero, eu vou. E isso foi construído, no meu entendimento, de uma forma tão efetiva, porque são bons no marketing disso, que as pessoas pensam que bastam apenas delas para se sobressaírem. A questão da organização e da coletividade, me parece que ela foi relegada ao segundo, a um terceiro, a um quarto, a um quinto plano. Então, na década de 90, nós tivemos muito disso. Depois, anos seguintes, a partir dos anos 2000, com o governo de frente progressista, nós tivemos alguns avanços e outros não avanços. O avanço que eu quero dizer se dá muito mais no campo econômico, mais no campo da formação política da sociedade, eu acho que deixou a desejar. Porque aquela situação do individualismo, ela parece que ainda permaneceu. E me parece que ainda permanece, ainda hoje, sobretudo com a negação das representatividades, das instituições que estão presentes. E eu peguei, para fazer um pouco da análise esses dias, o quórum de pessoas que não foram às eleições, seja aqui em Curitiba, seja no Paraná, seja no país. E somado a essas pessoas que não foram votar, o número de votos brancos ou nulos. Ou seja, se você pegar tudo isso daí, ele dá um percentual muito grande, na casa de 30%. Então, na minha humilde opinião, isso me parece que é uma negação das representatividades. De uma forma semelhante que parece que há uma preocupação com a representatividade dos trabalhadores, independente da categoria ao qual pertençam, me parece uma negação da representatividade dos estudantes, assim como também me parece que isso é algo construído, não é à toa, vem no sentido de tentar desestabilizar aquelas forças que aqui didaticamente eu vou chamar de progressistas. Porque quem se fortaleceu no último processo eleitoral não foi um ou outro campo progressista, mas quem se fortaleceu, sobretudo, foram aqueles partidos, pessoas que se dizem, eu não gosto de política, mas estão lá na política. São aqueles, eu não pertenço a um partido político, mas o MBL é financiado por quem? Se não é financiado por partidos políticos. Então, nesse sentido da tentativa, da deslegitimação das organizações, dos trabalhadores, dos estudantes, quem foi se sobressaindo foram aqueles que se dizem apartidários. Foram aqueles que estão se dizendo, não, eu não tenho vínculo com a política, eu odeio política, esquecendo o próprio Bertolt Brecht, que fala que o pior analfabeto é o analfabeto político. Então nós vemos sim um processo, um período muito delicado na história do nosso país, e para além da história do nosso país, na América Latina também, e também em outras partes do mundo. Então essa negação das representatividades é o que a gente tem que se debruçar um pouco melhor. Quem está lá efetivamente não me representa, mas se eu estivesse lá, eu estaria representando a quem? Então são algumas preocupações que eu trago aqui para que a gente tenha algumas ponderações.
E queria deixar uma pergunta aqui, do livro do Lenin, Problemas Candentes do Nosso Movimento, o que fazer? Salvo engano, Pinhais acho que foi o segundo município a começar com as ocupações, né? E lá começou no dia 26, quando eu fui chamar os alunos para apresentar um trabalho em sala de aula. Ele falou assim: professor, a gente quer conversar sobre outra coisa. E nós queremos reunir os alunos no pátio para conversar sobre a medida provisória. E aí deu no que deu no município, né? Depois foram 2 manifestações. Numa delas nós estávamos saindo da escola para acompanhar eles, porque eles já tinham ido para fechar Leopoldo Jacomel logo que inauguraram a trincheira. E aí estava chegando o núcleo pedindo para que nós fôssemos atrás dos alunos para trazê-los para a escola, para convencê-los a não fazer manifestação nenhuma. E aí nós falamos assim: bom, se vocês querem conversar, vamos fazer o seguinte, vocês conversam com eles e vocês convençam eles a não fazer a manifestação, né? E até no primeiro momento eu achei que para os alunos, né, eu cheguei e falei para eles: olha, eu acho até interessante vocês não fazerem essa conversa com eles, porque para vocês vai ser mais uma encheção de paciência, vai ser uma perda de tempo, vai ser mais desgaste para vocês do que alguma coisa produtiva, né? Mas depois eles acabaram achando que seria melhor eles participarem. Acho que foi a pior besteira para o núcleo ter feito essa conversa com eles, porque assim, impressionante, porque são alunos assim que alguns eu já acompanho há 3, 4 anos, porque fui professor deles no fundamental. Outros, né, era o 2º ano dando aula para eles, mas a maturidade que eles apresentaram em discutir tanto a medida provisória quanto a PEC, né, é coisa assim realmente de ficar orgulhoso com a capacidade de argumentação, né? A maturidade para discutir, para debater, né, e a capacidade argumentativa, né, de deixar. E lá estavam professores recém-saídos de sala de aula, como outros assessores que estão chefias de núcleo em assessoria técnica já há um bom tempo, né? E a mesma atitude aconteceu quando ocorreu o seminário do dia 13, né? Que foi lá na Unibrasil, né? E a maturidade que eles apresentaram, aí com todo o núcleo lá reunido, né? E toda a região metropolitana norte, da mesma forma. Quem conduziu as discussões, quem conduziu o debate, foram eles, né? Literalmente eles subverteram a ordem, né? E essa subversão da ordem que eles estão fazendo, estão deixando as representações institucionalizadas sem saber o que fazer. Esse é o ponto, a base, né? Avança. Exatamente, mas é bem isso, né? Esse é o desafio que está colocado para nós como sociedade e principalmente para as instituições, né? Eu acho que esse é um ponto a ser destacado, que tem muito para nós pensarmos, mas principalmente muito para nós aprendermos. A segunda questão que eu quero colocar, e daí partir da pergunta que a Valéria falou, e que me preocupa também, ontem assistindo parte da sessão da Assembleia, né, me preocupa o discurso de ódio e de preconceito, de intolerância, que tem crescido no Brasil nos últimos 6 anos, né? Que antes era apenas um discurso de algumas pessoas via redes sociais, mas que de 2014 para cá, esse discurso ele ganhou representatividade. Em 2014, nós elegemos um congresso, quando falo nós, a sociedade brasileira, elegeu um congresso nacional que representa esse discurso. Nós temos uma bancada de deputados federais e de senadores, né, e nas assembleias estaduais, pegando aqui o estado do Paraná como representação, horrível do ponto de vista da relação com o outro, né? Horrível, né? Digno dos estados fascistas lá da década de 30, né? Quem acompanhou um pouco a sessão da Assembleia ontem, se não acompanharam, se tiver gravado, assistam, porque vale a pena assistir exatamente para ver o tipo de discurso que foi feito, que é uma representação do que se passa no Congresso Nacional, né? É só pegar, por exemplo, aquele deputado federal, né, lá do Rio Grande do Sul, de dizer que acabou a era, né, dos
vagabundos da vagabundagem remunerada, né? Começa por aí. E o mais complicado é que então a gente vê um movimento, né? Que é um discurso de ódio, de intolerância que estava sendo veiculado nas redes sociais e entre as pessoas, que ele ganha o espaço institucional e agora ele volta novamente para a sociedade. Quando começa a acontecer esses movimentos, né, nas escolas, de pressionar os alunos para desocupar, né, de ameaças, né, de jogar pedras, de jogar rojão e bombinhas e assim por diante para dentro da escola, é porque eles estão se sentindo empoderados. E isso é perigoso, né? Estava vindo para cá conversando com a Carolina e ela contando para mim alguns fatos, né? De terem ligado para a escola, por exemplo, para passar trote, para dizer que estavam se organizando com polícia militar e assim por diante para ir lá invadir a escola, né? Que marcaram para hoje à tarde, não sei se vai acontecer ou não, uma desocupação com polícia militar e tudo mais, né? Esse tipo de discurso, de pressão, que tem mais o tom da intimidação, mas que incomoda. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente sente naqueles que estão mais à frente é de firmeza, não é de desistência, né? E aquilo que a Juliana, né, falou do Paulo Leminski, a estratégia deles é o seguinte: nós saímos diante de uma ordem judicial, mas 24 horas depois nós voltamos, né? Ou seja, não é desistir do movimento, né? Dá uma rasteira. A gente sai, né? A gente respeita uma ordem judicial, que foi que hoje, não sei se foi hoje de manhã ou ontem, eu vi um menino falando sobre as ordens de desocupação. Nós vamos receber, mas nós vamos fazer aquilo que os advogados que estão nos acompanhando orientaram que nós vamos fazer. Então, mas não significa desistir da manifestação. Lá na escola também nós tivemos um problema de representatividade, né? Quem puxou toda essa organização não foi o Grêmio. Aliás, o Grêmio estava literalmente morto, está morto, né? E numa das assembleias dos alunos, a própria assembleia disse o seguinte: olha, nós declaramos a diretoria eleita ano passado destituída. A própria assembleia fez isso, né? Então, essa democracia direta que eles estão exercitando, eu acho que é um grande legado, uma grande aprendizagem que nós tiramos desse movimento, né? E que serve aí para a gente trabalhar por muito tempo a respeito desses processos políticos e práticas pedagógicas para nós revermos, inclusive nas nossas aulas, nos nossos conteúdos, nas nossas práticas, inclusive de cidadania. Estamos debatendo aqui, mas eu queria pegar um pouquinho ali do Rui, um pouquinho do Alessandro, também do professor. Primeiro é a questão que nós em sala de aula a gente está muito pressionado. Então a gente é pressionado pela teoria da escola sem partido, que você tem que cuidar do que você fala, por um grupo de pais ou representantes dos alunos que também o discurso dele é esse discurso que os professores ficam, né, formando seus filhos no sentido da formação ideológica mesmo. Também os meios de comunicação, a grande mídia que fica lá colocando, por exemplo, na Gazeta do Povo, que os professores gramscianos e os marxistas estão nas escolas, tem que prever isso. E então, diante de tudo isso, é a pressão. Então, queira ou não, a gente é pressionado. Mas, por outro lado, eu vejo o que está acontecendo fantástico no sentido das vozes, as diferentes vozes que se uniram nesse momento. São as diferentes vozes. Por quê? Meu colégio, em Campo Largo, é um colégio tradicional e poucos são os professores que trabalham em suas aulas essas questões mais de criticidade e nós não tínhamos tanta força. Mas com o pouco que a gente teve, a gente conseguiu mobilizar os alunos, mobilizar esses alunos e ocorreu a ocupação. Então a escola está ocupada ainda, está ocupada. Os alunos, né, estão bem amparados no sentido de estar envolvido mesmo com os debates. E aí que vem a questão que o professor colocou e também que a Valéria colocou, que é a questão da importância do debate propositivo, que o Unesef tem esse papel, isso que eu queria colocar para os que estão chegando. A gente já tem um pouco de caminhada aqui,
Então o NESEF sempre tem uma questão propositiva no que almeja fazer. Nós discutimos o PL 6840, fizemos um manifesto, mas o que acontece? Nós estávamos muito distante da base. Então hoje, né, a gente já não é mais isso. A gente vê aqui o pessoal que já faz, tem mais experiência no NESEF, que o manifesto teve o manifesto que nós fizemos teve a sua importância, mas diferente do que nós estamos vendo hoje. Porque hoje, né, até quero parabenizar a iniciativa de estar sendo gravado isso, está sendo disponibilizado no YouTube e outros meios, porque isso também conscientiza as pessoas. Eu, por causa da questão dos estudos, não estou frequentando, mas eu tenho acompanhado e assistido os debates propositivos com grande profundidade nos temas que nós estamos enfrentando. Então, isso é bom porque é um canal também que está disponível. Os alunos, então, muitas vezes, até o próprio, as redes sociais, o WhatsApp, tem ajudado no sentido das ocupações. Por quê? Porque pega lá a decisão que surpreendeu, a gente surpreendeu, do Conselho Estadual de Educação indo contra a MP. Verdade, essa informação é importante. O que aconteceu? Imediatamente, quando eu vi a questão lá, porque a gente tem que ficar de olho também, ler primeiro, não é repassar, mas eu li, e logo passei para os alunos. Então os alunos já estão sabendo. Quando a CNBB também se posicionou, está lá a nota, a gente passa. Quando a questão lá, outro exemplo esse dia, dos advogados pela democracia, que fizeram a nota, coloca no portão da escola, imediatamente eu, mais os colegas, já passei para os colegas e os alunos já receberam e logo fizeram lá, para evitar problemas que podem vir. Então, eu quero falar dessas diferentes vozes, que elas juntas, desde a base, que às vezes a academia fica muito distante, e o NESEF tem esse papel diferenciado, né? Porque o NESEF sempre esteve do lado da base, lutando para a educação de qualidade, a educação pública, que é a nossa questão. Desde o Plano Nacional de Educação, já falava a palavrinha mágica lá. Vamos, recursos para onde? Educação. Opa, qual educação? Educação só. Não, mas é educação pública. Ali já, o NESEF já debatia até essa questão dos componentes curriculares, que hoje a gente está vendo que está acontecendo, diferente da nossa posição, da questão da disciplina, diferente da área. Mas o que é importante aqui é que está criando um movimento que não pode parar. A minha questão principal aqui é que a gente, né, da forma que a gente consegue, a gente possa de alguma forma reunir esses diferentes grupos que estão aí politizados, desde os pais, os alunos, professores, e a gente dá mais volume para isso, com formação, mesmo que seja gravada, não tem essa questão, porque às vezes não tem como as pessoas virem, né? Então, acho que isso não pode parar. As pessoas que foram, nós estávamos discutindo, as pessoas que foram picadas pela mosca, lá, elas jamais serão as mesmas. Então, jamais serão os mesmos desses estudantes, estão de parabéns, os que estão nas escolas, as pessoas que estão lutando. Acho que a história não será a mesma. E parabéns para o NESEF por essa iniciativa que já acompanha faz tempo, sempre está de forma positiva, fazendo, né, os bons debates e ajudando as pessoas aí a terem essa verdadeira aula de democracia que nós estamos vendo aí no nosso Paraná. Tá? Obrigado, Marcelo. Foi bom esse registro aí, porque saiu recentemente essa nota do Conselho Estadual de Educação, se colocando contra, porque mostra que há muitas contradições, né, no processo, que normalmente o Conselho Estadual ele caminha muito de acordo com o poder, né? E eles tiraram, de fato, um manifesto, uma carta, eu acho que uma página e pouco, deixando bem clara a sua posição, né? Então, portanto, para os estudantes também divulgar isso, porque o Conselho Estadual de Educação é o órgão responsável por deliberar acerca das questões relacionadas à educação no Paraná, né? E esse embate é importante para nós, né? Porque essa contradição para a gente, ela é extremamente, a gente tem que explorá-la. Eu acho bom que o Marcelo tenha lembrado aqui, né? Eu sou a Tainá, eu sou do Grêmio do Colégio Estadual do Paraná, e eu vou colocar duas questões. A primeira questão é em relação ao Grêmio e ao trabalho de base. O Grêmio Estudantil aqui, eu vi muitas críticas aos Grêmios, mas a relação é que,
os grêmios, com todos esses anos, o Grêmio veio se perdendo. E o trabalho do Grêmio não passou de politizar os alunos, de representar os alunos dessa maneira mais política, para fazer, digamos, festas e badernas. Esse não é o trabalho do Grêmio. O trabalho do Grêmio é politizar os alunos e levar a visão deles para a direção, seja qual for. Então esse, no caso, seria o trabalho do Grêmio. E nas ocupações, antes de você ocupar um colégio, você tem que sim fazer um trabalho de base, com certeza. Só que esse trabalho de base tem que ser feito pelo Grêmio e pelas outras pessoas que estão interessadas. E isso forma a organização de ocupação. Então, no caso, tipo, não tem que ser só a base e o Grêmio separados, eles têm que estar juntos. E quando você ocupa um colégio, ele deixa de ser Grêmio, basicamente. Você tem, tipo, um movimento horizontal, você tem que ter um movimento horizontal, porque ele é de extrema importância. Então, o Grêmio, no caso, numa ocupação não tem tanta força, mas ele está ali. E os alunos que estão ali sabem que o Grêmio está ali. E essa parte de horizontalidade, não sei se todo mundo aqui entende muito bem sobre isso, mas eu vou falar brevemente por cima. Quando você tem um movimento horizontal, ele não tem um líder, o que é de extrema importância numa ocupação. Porque em uma ocupação, todo mundo que está ali é de extrema importância. Então, tipo, quando você passa a ser mandado até dentro de uma ocupação e você tem uma hierarquia dentro de uma ocupação, seu movimento se torna desclassificado, assim. É horrível ter uma hierarquia até dentro de uma ocupação. Então, você precisa ter uma horizontalidade, assim. E como a senhorita falou do NOC, o Núcleo Ocupacional de Curitiba, que conta com mais ou menos 50 escolas da matriz de Curitiba, foi decidido em uma reunião do NOC que as ocupações deveriam implantar esse sistema de horizontalidade e que é, óbvio, de extrema importância. E era isso, a questão da horizontalidade que eu queria falar. Então, daí eu vou puxar um pouco sobre a questão da repressão que as ocupações estão sofrendo. O colégio estadual ele tem sofrido repressão da MBL, desses reaças da MBL, faz um tempo já, não foi só daquele vídeo que vazou não, que eles postaram. Aquele vídeo conta com mais ou menos 2 horas, e, na íntegra, assim, e eles postaram, obviamente, só a parte que nos prejudica, normal. Mas essa questão da repressão, ao ver das pessoas que estão por dentro das ocupações, ao meu ver, no caso, a repressão que a gente está sofrendo no caso, um erro nosso. Por quê? Porque a gente não tomou frente nas mídias que os coxinhas, que os reaças vão assistir. Porque no estadual, por exemplo, a gente abre as portas para quem? Para as mídias independentes. E você acha que um coxinha que mora aqui no centro, ele vai ter acesso às mídias independentes? Não vai. A gente abre também para a E-Paraná, eles também não vão assistir a E-Paraná. O que eles assistem? Eles assistem Rede Globo, eles assistem a Bandeirantes, mas a Rede Globo principalmente. E a RBC, eles tratam da ocupação, eles estão lá tipo, na frente estadual toda semana, pelo menos uma vez a semana eles estão lá. E eles tratam das ocupações de uma maneira bem esdrúxula, assim. É ridículo. Eles não falam que os estudantes têm uma pauta a cumprir. Eles não falam do porquê nós estamos contra. Eles falam só que a gente não quer que a carga horária seja aumentada. Nada a ver. Porque tipo, a gente até quer isso. Tipo, ficar na escola é um negócio maravilhoso. Você ter acesso ao estudo é uma coisa de fato maravilhosa. No entanto, não da maneira que está sendo feita, né? Você vai lá, tem a PEC 241, você congela os investimentos na saúde e na educação e ainda você quer reformular o ensino médio? Isso chega a ser absurdo. Mas voltando ao que eu estava dizendo sobre a questão da repressão. O erro realmente foi nosso, porque a gente não tomou espaço nessas mídias que as pessoas assistem, que as pessoas, no caso, que a população assiste. A gente tomou espaço onde? Na Mídia Ninja, na E-Paraná, nesses tipos de rede independente, de televisão independente. E também, esse foi o nosso grande problema, não ter tomado espaço.
E quando você toma espaço nessas mídias, você tem o seu lado da história televisionado. Você tem o seu lado do porquê você está ocupando televisionado. E no caso a gente não teve o nosso lado. E se teve, foi tipo extremamente cortado. Eles tiram a parte do que nós realmente estamos querendo com isso, das reportagens que eles vão passar. Então, no caso, é basicamente um conselho, assim. Se for aparecer na sua escola, assim, em frente da sua escola, sei lá, que seja a Record, a RPC, dê uma entrevista. Dê uma entrevista e fale do seu ponto de vista. E fale do porquê você está ali. Porque a partir do momento que você não toma espaço ali, eles têm o direito de tomar a decisão, de tomar o ponto de vista que eles quiserem. Eles podem falar da visão deles. E a visão deles, com certeza, não vai ser algo que nos beneficie. Na Gazeta do Povo a gente deu só... Na verdade a gente não deu entrevista para a Gazeta do Povo. Deturpou, inclusive. Exatamente, a Gazeta do Povo, né? Totalmente reaça. A gente não dá entrevista para a Gazeta do Povo. Ainda inclusive, não temos. Eles fizeram uma só para corroborar aqui com a colega. Inclusive, num final de semana saiu lá, inclusive todos mostrando que os estudantes não conheciam, não sabiam nada da MT, etc. É que esse trabalho de quadrinhos parece que destoava um pouco dessa narrativa. Era um trabalho que mostrava as ocupações. De quando que é, professor? Eu não sei, eu acho que do último fim de semana, eu acho. E foi uma visita ao Colégio Estadual e ao Tiradentes. Então, não. A Gazeta do Povo não esteve lá. Então eles passa pra gente, manda. Se quiser mandar, simplesmente. Mas legal, acho bem importante esse teu depoimento. Eu acho que aí tem uma questão conceitual que não dá para aprofundar, mas eu achei bastante interessante, né? Essa questão da horizontalidade, né? Que você traz, a gente entendeu. E aí, quer dizer, acho que todo mundo entendeu esse sentido que é uma forma de resistir às vezes ao vício, vamos dizer, da atual democracia. O problema não é a democracia, são os modelos democráticos que estão em jogo, né? Então, sem dúvida, né? Ninguém pode voltar, mas o que o século XVIII para cá relegou e que o Renascimento para cá nos possibilitou, e se nós formos lá ao mundo grego também de lá para cá, nós temos vários modelos de democracia. Eu acho que às vezes a gente está justamente discutindo que esse modelo democrático, ancorado ao modelo corporativo do próprio capital, e das corporações, em que, em última instância, a gente sabe que quem comanda, né, por onde que as decisões passam, né? Então é um pouco isso. É bem importante, né, esse teu depoimento. E bem legal se eu até queria, você sabe que você me instigou, já te passo a palavra, desculpa eu atrapalhar um pouquinho, mas na condição aqui não quero tomar o tempo, mas eu fiquei instigado por uma questão quando o professor levantou lá da historinha, enfim, os quadrinhos e tal, né? E aí a minha pergunta, no sentido, porque a horizontalidade não quer dizer que não tenha assembleia, não tenha representação, não tenha... Enfim, não, mas é que justamente pelo fato de ser horizontal, tudo que é decidido em assembleia, aprovado em uma assembleia. E alguém tem que ir lá representar, mesmo quando você vai, do ponto de vista do movimento lá para fora. A questão é assim, queria também provocar um pouco nesse sentido, né? Não tanto teoricamente, do ponto de vista até do registro. Como é que vocês têm assim, registrado um pouco o que vocês fazem na ocupação, assim, em termos dos eventos, vocês têm coletado imagens, têm feito registros e tudo mais, publicizado, porque uma coisa que a gente poderia também pensar juntos, né, com vocês, talvez nos colocar também à disposição nesse sentido, é de repente fazer nós temos uma revista do núcleo, né? Deixar à disposição para pensar uma edição de vocês, né? Essa revista registrando aí o movimento, né? Vocês mesmos fariam uma revista, vamos dizer assim, contando um pouco o processo e tudo mais, que para a gente seria muito interessante, porque tem elementos conceituais nessa questão, né? Na questão da organização, que interessam também, né, a gente entender um pouco melhor, né? Então, só queria deixar essa questão também para vocês, da possibilidade de pensar enfim, até com a assessoria do Advogados pela Democracia, porque no CEP, assim que a gente ocupou, houve várias coisas depredadas, só que foi essas coisas já estavam depredadas antes da gente ocupar, quando a gente ocupou a gente viu.
Daí, tipo, os advogados nos auxiliam a registrar e postar na página, ou mandar pro diretor, ó, tá estragado, esse tipo de coisa. Todas as atividades que a gente promove no CEP, tem uma página chamada Ocupa CEP, e a gente posta todas as atividades nessa página, o cronograma diário nessa página, tudo que acontece a gente posta nessa página. E a gente também auxilia as outras ocupações a fazerem a mesma coisa. E também, mesmo se a gente não auxilia, eles fazem também, isso é ótimo. Se a 241, como ela nos afeta aqui, com a aprovação da 241, não sei se o Edmilson tem alguma orientação, o professor que também é... Sim, que já está aprovado, né? Se o Estado vai precisar de uma legislação própria para definir como ela se estabelece, ou se a definição federal já recai sobre nós. Acho que é uma questão. Marcelo, você fala sobre isso? Pode falar um pouquinho As aí? duas coisas, Wilson. As duas coisas, eu acredito. Porque o que a PEC é? Na verdade, ela é uma proposta de uma orientação nacional que atinge todos os entes federados, confere? A todos os entes federados, de alongamento da dívida. E aí ela estabelece, né, então, determinados limites de gastos. Atinge de forma não paritária, né, os direitos sociais e os demais poderes, mas ela prevê, sim, regulamentações e ações e relatórios com comprovação, inclusive nas leis de diretrizes orçamentárias dos estados e municípios, do cumprimento das metas ali expostas, para que se reduza e se alongue o perfil da dívida pública desses estados e municípios. Então, ela tem uma diretividade, sim, e ela necessita também, enfim, um espaço, né, se é isso que você pergunta, para os gestores estaduais e municipais se movimentarem. Muito pouco, mas há. Mas, de uma forma geral, não há o que fazer. Ou você, de uma maneira bem, assim, taxativa, faz a opção pelos direitos sociais e por uma política, digamos, não tão repressiva de consumo da demanda e do papel do Estado, e aí nesse outro caso você privilegia grandes corporações e os rentistas, ou você rola a dívida, como é possível fazer, os norte-americanos estão aí para nos provar, outros países estão aí para nos provar que é possível fazer, e equilibra as coisas, que é o que os governos petistas estavam fazendo. Né? Tá? Não que a prioridade absoluta em todos os momentos tenha sido os programas sociais. Em alguns momentos a gente observa o orçamento, a balança ela pendeu. Tanto é que estes governos petistas, eles conseguiram ser bons para ambos os segmentos. Né? O empresariado lucrou bastante, o banqueiro lucrou bastante e os direitos sociais se ampliaram. Mas esta PEC, ela faz uma nítida opção, né? Pelo Estado máximo para o capital e Estado mínimo para o direito social. Eu creio que não é política mais colaborativa. A continuação da lei de responsabilidade fiscal, só que ela é mais engessada ainda, né? Ela tem uma circunscrição em que você fecha todos os circuitos de reciprocidade dos gastos públicos para infraestrutura e gastos sociais, né? Então você ainda fecha mais o circuito que já era fechado com a lei de responsabilidade fiscal, criada justamente porque na lei de responsabilidade fiscal está dizendo bem claramente que você tem um limite para gasto público, mas para pagamento do juros da dívida pública você não tem limite. E agora você tem a PEC justamente para justificar o trâmite do capital financeiro. Exatamente. Porque é bom lembrar, é uma mudança na Constituição, né? É uma mudança desvincula constitucional. receitas, né? Desvincula receitas
já vinculados. O fundo fiscal do Fundeb, ele passa a um processo de descaracterização paulatina, porque, eu digo paulatina porque ela não atinge, ela vai incidir mais fortemente, né, a partir de 2018 nos orçamentos. A PL 257 também vai na mesma direção. Ela foi criada justamente para também fazer com que haja mais um canal de abertura para pagar ajuda da dívida pública, assim como a reforma da Previdência, também vai na mesma direção. São as reformas no sentido das políticas fiscais serem, de certa forma, elas serem banidas para o gasto de infraestrutura e gasto social. E o mais perverso disso, Wilson, colegas, talvez as análises que eu tenho acompanhado, de que ela, tudo bem, alonga o perfil do pagamento de juros, mas não vai chegar a atingir, tá? O principal, que a gente chama de principal, capital principal da dívida. Então, acabando esses 20 anos, a dívida vai ter se multiplicado e a sociedade fazendo todo esse esforço fiscal, e mais que isso, né? Ela é a PEC da morte. Ela vai limitar desde a quantidade de vacinas disponíveis nos postos de saúde, até a quantidade de escolas que a população terá acesso. Enfim, ao final de 20 anos, prospectando, nós vamos ter uma dívida super valorizada, da mesma forma, e, né, uma população com condições sociais muito próximas do que hoje a gente tem nos países mais pobres da África e da América Central. O pior é exatamente colocar na Constituição, né? Sim. E colocar na Constituição. De dizer que outros países já fizeram a mesma coisa e tal, mas o fizeram sem colocar na Constituição por um prazo muito menor, 3, 5, 9 anos, e a todo instante, poderiam reavaliar isso. E aqui nós ingressamos de tal forma, por 20 anos, colocado na Constituição. Na Constituição, chega a ser vexatório. Impede, né? Algo assim na Constituição do país. Ok, muito bem. Então, assim, se mais alguém quiser usar a palavra, a professora está inscrita, então tem o Edmilson, daí a... Porque uma PEC é uma reforma constitucional, vai para a Constituição, mas os estados precisam fazer sua legislação própria. A gente está vendo isso no Paraná. Por que o Paraná está protelando aprovar algumas coisas na legislação? Por que está protelando a LDO para o ano que vem? Porque ele precisa, primeiro, da aprovação da PEC, até para justificar a reforma que ele quer fazer na legislação estadual. Porque o Estado pode optar não fazer, o Valério também já falou, pode, mas vai morrer asfixiado. Né? Não tem como. Não tem... É que, na verdade, na prática, você nem precisaria, quer dizer, na prática concreta, você nem precisaria fazer isso, porque o Estado brasileiro vai quebrar antes. Então, assim, independente de você colocar numa lei específica para os estados e municípios, o Estado brasileiro não vai chegar nem nesses 10 anos, porque ele vai virar uma nova Grécia, né? Então, todas as políticas que estão relacionadas de forma direta ou indireta com o governo federal vão sofrer essa consequência. Por que a arrecadação governamental ela cai, mesmo com os impostos lá em cima? Porque, na verdade, a atividade econômica cai. Ela cai de tal monta que você, mesmo não colocando na lei, seria impossível você reconstruir as bases econômicas, né, na sequência desse processo. Então, mesmo não estando na lei, ela já é suficiente para fazer com que a gente não consiga mais superar as mínimas expectativas de dar conta na nossa sociedade daqui para frente. Só ia pontuar que daquela questão da representatividade, da democracia, do que está acontecendo paralelamente em algumas escolas, em que o professor mesmo falou, numa das primeiras falas, que o conselho foi deliberar, ocupa ou desocupa ou mantém a ocupação, e de como isso não é legítimo, né? Porque já que é um movimento estudantil, o que o conselho, que é um órgão colegiado, venha a dar essa opinião.
Rádio Amintas, uma rádio educativa. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. A Rádio Amintas conta com o apoio da Raiz do projeto Plotagens de Engenharia, Arquitetura e Topografia. Rua Isidoro Gaida, número 319, Jardim Guarujá, Colombo. Contato 3666-2739. O WhatsApp é 84050162. Imprima suas ideias com a qualidade que você merece.